Então, vou pegar esse exemplo que você falou, tá? Seno de t, cosseno de t. Boa noite, Andressa, tudo certo? Então, deixa eu... Então, a gente tem aqui uma curva que ela é dada assim, né? Seno de t, cosseno de t. E aí, o t, ele está no intervalo de 0 a 2π. Certo? Então, eu quero desenhar essa curva e determinar qual que é o sentido dela. Certo? Então, a gente faz aquele tratamentozinho, né? Então, vamos fazer rapidinho aqui. X é igual a de seno de t. Y é igual a cosseno de t. Eleva os dois caras ao quadrado. Então, a gente tem... Nossa, se ficou horrível. Menos horrível. X ao quadrado é seno ao quadrado de t. Y ao quadrado é cosseno ao quadrado de t, né? E aí a gente soma. Então a gente tem x quadrado mais y quadrado igual a 1, né? E aí isso aqui é uma circunferência de raio 1. Então se a gente for desenhar... Deixa o y. Deixa o x. E... Ô, louco. Adoro esse programa. Então essa aqui é a circunferência, né? E aí a gente tem que achar o sentido. Para achar o sentido, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode olhar graficamente e ver o que acontece conforme eu aumento t, né? Que é o que eu e o outro monitor a gente fez ao longo das monitorias. Então, tipo, eu pego t igual a 0. E aí eu vejo o que dá em vetor. Né? Aí eu pego t igual a π sobre 2 e vejo o que dá. E a partir dessa evolução, eu consigo determinar o sentido. E a outra forma é isso que você falou, pela derivada, né? Pelo vetor derivada, pelo vetor tangente a essa curva em algum ponto. Então vamos fazer os dois para a gente entender que dá exatamente a mesma coisa. Tá? Então quando eu pego o t0, eu tenho seno de 0 e cosseno de 0. Né? Isso aqui é igual a... Deixa um pouquinho para o lado aqui para caber tudo bonitinho. Então seno de 0, o eixo do seno é um eixo em pé, então dá 0 aqui. E cosseno de 0 é 1, né? E aí aqui dá o contrário. Seno de π sobre 2 dá 1. E cosseno de π sobre 2 dá 0. Então, o primeiro ponto, vou marcar de vermelho aqui, é T0 igual a 0, 1. Então, ele é 0 no eixo X e 1 no eixo Y. 0, 1, que é o T de 0. O segundo ponto que eu determinei é o T de π sobre 2. Ele é 1 no eixo X e 0 no eixo Y. Né? Então, quer dizer, conforme eu vou aumentando o valor de... Aqui seria um F, não um T, né? Só para deixar a notação certinha. Seria um F. Um F. Aqui um F. E aqui um F. Né? Só para deixar a notação certinha. Conforme eu vou aumentando o valor de T, eu vou andando nesse sentido aqui. Certo? E aí, pelo vetor, como é que a gente faz? Então, vamos ver o que acontece. Eu vou pegar, então, essa F de T, que é igual a seno de T. Seno de T, cosseno de T. E aí eu vou derivar. Então, eu tenho f' de T, que vai ser
A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Faltou os t's, né? T aqui, T aqui. Então, quem que é o f'? E aí, quando eu faço esse processo, eu só preciso de ver um dos f's, tá? Então, o f' de 0. Né? Ele vai ser cosseno de 0. O cosseno é o eixo deitado, aqui dá 1. E aqui dá 0. Né? Então, o que acontece? Agora eu vou desenhar isso aqui de verde. Espero que não tenha nenhum daltônico aí. Se tiver, vocês me avisem. Mas acho que vermelho e verde... Não sei se é diferente para daltônico. Enfim. Então, o que acontece? No ponto f de 0, no ponto t igual a 0, né, o meu vetor tangente a essa curva é o vetor 1, 0. Né? Então, o que acontece? O vetor 1, 0, ele é esse cara aqui, né? Só que eu desenho ele tangente à curva. Então, eu sei que o meu f de 0 está aqui em cima. Né? Então, deixa eu só puxar isso aqui para baixo. Para conseguir desenhar o vetor, vou puxar ele para esse lado aqui. Então, quer dizer, o meu vetor 1, 0, ele tem 1 na coordenada x e 0 na coordenada y. E eu quero desenhar ele no ponto f de 0. O ponto f de 0 a gente viu antes que é esse aqui. Então, se eu desenho ele no ponto f de 0, ele é esse vetor aqui. Certo? Ficou meio errado em tamanho. Aqui. Então, o que significa? Significa que essa partícula que está andando nessa trajetória, ela está indo nesse sentido aqui. Né? E aí, se você quiser pensar em termos físicos, vai existir uma aceleração centrípeta apontando para cá, que faz ela sempre continuar rodando, né? Mas o fato é que os dois estão apontando para a minha direita, né? De um jeito, eu achei 2 pontos e aí vi qual que é o caminho mais curto para eu andar entre esses 2 pontos. E o outro pela derivada, que é a forma mais cálculo mesmo de fazer, né? Desculpa. A forma mais por mecanismos de cálculo de fazer, ela mostra o vetor tangente naquele ponto que também indica a direção e o sentido que a partícula vai percorrer. Fez sentido isso? Ou os professores fizeram diferente? Não sei. É por aí? Top. Então, eu particularmente prefiro fazer com os pontos, eu acho mais rápido de fazer. Mas o jeito mais rigoroso de fazer isso aqui, você deriva e aí vê o retorno no ponto. Todo mundo tá tudo bem com isso? Quer que eu volte em alguma coisa? Então, tudo bem. Mais alguma dúvida, gente? Pode ser exercício, pode ser dúvida pontual, assim, sobre algum tópico. Se vocês quiserem. Tem os exercícios da semana, mas se eu fosse vocês, eu ia focar na prova. Se quiser fazer da semana também. Alguém ia falar alguma coisa, eu acho. Então, eu não tenho um exercício específico, mas eu tenho dificuldade de fazer casca cilíndrica. Tipo, para mim não faz sentido nenhum. Aí eu não sei, tipo, pegar qualquer exemplo, não é nenhum específico, é de modo geral, assim. Eu vou abrir a lista aqui, então, e ver algum. Tá? Era na lista 1 ainda, eu acho. Operações. Uai, cadê isso? Cálculo de volume.
Talvez eu erre conta em integral, mas vamos focar nos conceitos. Eu peguei aqui o 38, tá? Daí eu pensei em fazer o A. Falar assim, ó. Em cada um dos itens abaixo, esboça a região delimitada pelas curvas dadas. E além disso, usando o método de cascas cilíndricas, determina o volume do sólido gerado pela rotação dessa região em torno do eixo indicado. Então, vou pôr isso aqui para baixo. Então, aí ele dá, né, um y igual a raiz de x indo aqui limitado pelo 4, né, pelo y igual a 0 e pelo eixo y. Então, vamos desenhar e aí a gente tenta incluir essas cascas aí. Aqui eu tenho o nosso eixo x, y. Raiz de x é tipo uma parábola, né? Só que em volta do x e só para cima. Uma coisa assim. Isso é igual a raiz de x. X igual a 4. Vamos colocar mais ou menos aqui. Tracejar. Aqui eu tenho o 2, né? Y igual a 0 é o próprio eixo x. E o eixo y é o x igual a 0, né? Então a região que ele quer que a gente rotacione é essa aqui, em volta do eixo y, né? E aí que vem a parte, então, das cascas cilíndricas, né? Mais cedo, na matéria, antes de entrar em casca cilíndrica, disco e tudo mais, acabou sendo na mesma aula, os professores mostraram que um volume ele é dado pela integral das áreas em função de x dx, né? Que é aquela ideia, né? Essa área de x se comporta como se fosse a base, e esse dx se comporta como se fosse várias alturinhas, e aí você soma, você tem o volume. Bem grosso modo, assim. E aí aqui, a ideia é parecida. Tá? Então, o que acontece? Eu vou tentar desenhar e vamos ver se dá. Então, aqui, eu estou rodando em volta do eixo Y, certo? Já ficou ruim. Então, eu rodo aqui em volta do eixo Y. Então, eu rodei esse negócio em volta do eixo Y, ele faz círculo na base, né? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o volume de um cara que ele é só uma casquinha disso. Então eu vou pegar aqui no 4 e aqui no 4 menos alguma coisinha, menos um epsilon. Né? E aí eu vou rodar aqui também, certo? Então, rodei aqui também. Né? O desenho está horrível, mas a ideia é, quando eu fizer isso aqui para cima, né? Então, Vupt. Então dá para ver que é um cilindro vazado, né, que eu fiz aqui. E aí, calcular o volume desse cilindro a gente meio que sabe, né? A gente faz a área da base do maior menos a área da base do menor vezes a altura, né? E aí eu vou fazendo isso. Então eu peguei essa casquinha de fora, calculei o volume dela. Aí eu vou para dentro, eu pego uma casquinha um pouco menor, né? Que é desse preto interno até esse rosa. Então aqui. Faço uma outra casquinha, né? Que é desse preto interno, desse preto daqui, né? Até esse rosa. Essas diferençazinhas, elas são muito pequenas, tá? Por isso que a gente usa a integral, para falar que é uma variação infinitesimal.
E eu vou fazendo isso, eu vou construindo várias casquinhas de cilindro até eu chegar aqui no final, né? E aí eu somo todos esses volumes, né? E aí, então, a ideia por trás da, dessa técnica de cascas cilíndricas é essa. Eu pego essa, então, que nem eu comentei no comecinho da explicação, o AX se comporta como a área da base e o DX, ele se comporta aí, nesse caso, ele vai se comportar como essa variação aqui. Então, como essa variação não, perdão. Aqui vai ser... Peraí que eu dei uma... Me perdi aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. O AX ele se comporta como um deles, eu não sei mais quem, mas um deles se comporta como a área da base e o outro deles vai se comportar como a altura. Tá? E aí a gente tem uma fórmula por trás disso, né? Que é... Não vou lembrar a fórmula disso agora. Eu fiz esse hoje pelos valores, parece que está tudo errado. Olha, eu fiz esse exercício várias vezes, cada vez que eu fiz ele deu uma coisa diferente. Então, não critico. Mas vou tentar fazer, eu vou fazer dos dois jeitos. Ele tá por cascas cilíndricas e depois por discos, tá? E aí a gente vê o que aparece mais fácil. Só deixa eu lembrar aqui a fórmula. Cascas cilíndricas. Lembrar a fórmula. Google, qual que é? Alô, tá me ouvindo? Não é aquela 2π vezes a variável vezes a função? 2πx vezes f de x, né? Aí aqui eu ponho a integral e o dx. Acho que é isso sim. Vamos entender o que é isso então. Né? X vezes f de x dá a ideia de base vezes altura. Né? Então 2π, porque eu estou pegando circunferência. Então a área da base aqui. Né? Então, o que eu estou fazendo? Estou somando vários voluminhos, né? Vou pegar o voluminho de fora. Então aqui eu tenho... eu não vou deduzir isso agora, não. Porque eu vou me perder. Sempre acontece. Mas a fórmula, ela é essa aqui. Né? Então a gente substitui aqui. Isso aqui é igual a integral. A gente está indo da origem até o 4. Da origem até o 4. De 2πx vezes o f de x, que é a raiz de x. Né? Dx. E aí a gente tenta resolver isso aqui, então. Né? Isso aqui vai dar... O 2π pula para fora. A integral de 0 a 4. Né? De x raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 3 sobre 2 dx. Né? E é isso aqui, então, 2π. X elevado a 5 sobre 2, né? Dividido por 5 sobre 2. Então, aqui, dividido por 5 sobre 2. Né? O 2 que estaria lá embaixo passa para cima. E é isso aqui analisado de 0 a 4. Então, isso aqui vai dar 2 ao quadrado. Né? Esse 2 com esse 2. 2 ao quadrado. Deixa eu pôr o 5 aqui embaixo. 5. 2 ao quadrado. Π. Eu só substituo de cima, né? Porque o de baixo vai zerar tudo. Então, 4 elevado a 5 sobre 2
é a mesma coisa que 2 elevado à quinta, né? Raiz quadrada de 4 elevado à quinta dá 2 elevado à quinta. Então, isso aqui vai dar 2 à sétima π sobre 5. Eu acho que é isso, se eu não errei conta. Se mais alguém fez aí, confirma pra gente. Acho que eu já tinha chegado a fazer ele antes, mas... Enfim. Eu acho que essa parte da conta, assim, ela é mais aplicação de fórmula, não é tão importante. Para mim, o que é mais importante desse blá 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 todo, essa ideia das cascas. Então, eu vou construindo cilindrinhos, né? Aí eu pego o volume desse cara que eu tô aqui fora, aí eu somo com esse outro cara aqui, aí eu somo com esse outro cara aqui, né? Aí eu somo com esse outro cara que está aqui dentro, e por aí vai. Eu vou ter vários cilindrinhos, e eu vou somando o volume infinitesimal dele, até eu ter uma aproximação relativamente boa do volume. Eu não lembro mais quem tinha perguntado, mas deu para minimamente ter uma ideia, dar uma esclarecida, talvez. Deu sim, obrigada. Tá. E aí, a parte prática dele é aplicar essa fórmula. Então, tem o 2π, xf de x. Pensar aqui se dá para fazer de outro jeito esse exercício, só para a gente ver o que seria mais fácil. Não, vamos deixar assim, senão vai confundir mais a nossa cabeça. O volume teria que resolver esse exercício tinha dado 128π sobre 5. 128π sobre 5. Mas né? 2 a 7 mais 128. Eu acho. Por aí. Deixa eu. 2 a 7. É porque eu sou péssimo com potências e essas coisas, então eu deixo notação e é isso. Mas 128π sobre 5. Então, top, já fizeram e deu a mesma coisa, tamo bem. Deu para pegar mesmo, daí você quer que eu tente fazer mais um aqui para ver se fica mais claro. Então, eu nunca tinha tentado fazer dessa forma, porque o professor Farid, ele faz, tipo, raio e altura, e aí eu fiquei, tipo, gente, raio da onde? E só que aí com essa conta, o 2πx, né, e a função, fica mais fácil de visualizar. Uhum. O raio que ele fala é essa distância aqui, do 0 até o x. Né? Então, esse aqui é o raio. A altura que ele fala é a função desse x. Então, quando você sobe, é onde que bate na função. Então, esse cara aqui é a altura. Mas, aplicando a fórmula, fica mais tranquilinho. Só tem que tomar um pouco de cuidado quando essa função está deslocada, tá? Tipo, sei lá, vou desenhar aqui um raiz de x mais menos 1, né? Mais 1. Sei lá. Quando ela está mais para cá, assim, aí você tem que fazer uma substituiçãozinha de variável nela, né? Pegar um x' para mudar o eixo de lugar. Mas aí... Esse y é igual a raiz de x mais 4 aqui, ó, só para desenhar ele. Então vou começar, não vou fazer ele todo não. Y é igual a raiz de x mais 4. Então, quando x é 0, o y ele é 2, né? E aí, conforme o x vai aumentando, o y vai aumentando dessa forma aqui, né?
Que é a ideia da parábola, então. E aí ele quer que você rode em volta do eixo X. E aí você vai ter que fazer, então... Bom, aqui dá para você fazer simplesmente aplicando a fórmula, né? Então você vai colocar aqui o 2πx f de x. E aí, no caso, você vai ter que mudar o x para y, né? Porque a gente trocou os eixos, então vai ser 2πy, f de y, dy. Eu estou rodando em volta do eixo x e não em volta do eixo y. E aí você vai ter que tirar o volume desse cara aqui, né? Desse cilindro que está... Pera. Tô falando groselha, nem tem que tirar nada, não. Teria que tirar se você quisesse rodar em volta de um eixo que está aqui. Tá? Sei lá. Pegar aqui o y igual a 2. Né? Aí você tem que fazer um deslocamentozinho. Né? Então, quero rodar a x mais 4 em volta do y igual a 2. Né? Então, você tem que transformar y igual a 2 em um y, sei lá, estrela, que é igual a 0. Né? Então, basicamente, aqui você vai subtrair 2, né, dos dois lados, e aí acaba ficando y igual a raiz de x, para você rodar em volta desse eixo vermelho. Para você rodar em volta do eixo azul, o x igual a 0, é só você aplicar a fórmula mesmo. Então aqui você vai ter isso aqui, né? Dei uma groselhada aí. Sim. Então o que acontece? Aqui, né? A gente tem um pequeno espacinho que pode ser vazado. Né? E aí esse é o cuidado que você tem que tomar aqui na fórmula. Se você for... Tá, entendi o que estava me confundindo. Agora eu entendi. Aqui ele sempre delimita, né? Então aqui, sei lá. O y ele está entre o raiz de x e o x igual a 4. Né? Então aí a gente desenhou aqui e aí a gente achou a área, né? Aqui eu estou falando, mas eu não estou pegando exatamente quem é a área. Aqui o y ele está entre o raiz de x mais 4 e o y igual a 0. Y igual a 0 é o eixo x. Então a área é toda essa área aqui, né? E aí quando você rodar ele não vai ser nada vazado, não. O que eu estou falando para tomar cuidado, agora sim faz sentido, se você tiver aqui um 2, tá? Então, eu quero rodar a função raiz de x mais 4, que está limitada por essa reta 2. Então, eu quero rodar essa área aqui, né? Aí a gente tem que tomar esse cuidado. Agora sim faz sentido o que eu estou falando. Se eu quero rodar em volta aqui do eixo x, quando eu rodar, toda essa parte azul clarinha aqui, que eu estou pintando agora, vai ser vazado, né? E aí, se vai ser vazado, eu vou ter que fazer isso aqui, né? Então, a integral de 2πy f de y dy menos a integral desse outro f aqui, desse g, né? De 2π g de y dy. Tá? Que é um cilindro, se você quiser fazer pelas formulinhas do ensino médio lá, dá certo também. Mas eu acho que é mais confundido que eu atrapalhei falando tudo o que eu estudei falando foi isso. Mas, enfim. Tem alguns exercícios disso que estão feitos lá no Drive também. Com uma explicação um pouco melhor que a do outro monitor. Mas aí é isso. Exercício 38. Então lá eu acho que eu fiz alguns deles. Eu confundi mais, não sei, deu para abstrair um pouco assim as ideias. Deu para entender, sim. Beleza.
Na monitoria da semana que vem, e a gente ainda não sabe quando vai ser, porque a gente vai adiantar para as tempos da prova, eu vou tentar trazer isso com mais calma. Enfim, eu vou tentar fazer uma revisão de tudo, né? E aí eu tento trazer esse assunto com mais calma. Mais alguma coisa, tipo exercícios, questões, dúvidas pontuais assim? Desabafos, lamentos. Na lista, na fase da lista 2, pede para achar a reta normal, mas não lembro nada disso. Tá. Essa é uma tristeza do cálculo 2, que ele assume que todo mundo já fez GA, né? E aí, vamos fazer ela aqui com calma. Vocês fizeram GA? Como é que é a vida? Então, algumas coisas vou tentar relembrar de GA, né? Usar alguns conceitinhos lá. Só fiquei confuso com os T. Tá? Tá. Verifique se a curva parametrizada R de T é regular, no ponto R de T0. Se for, determine a equação da reta tangente na tal curva no ponto R de T0. Verifique também se a reta é normal ao ponto T0 e determine a sua equação. Nem ler, eu sei mais, né? Eu esqueci de novo. Eu já resolvi esse exercício antes e eu esqueci de novo o que é uma curva regular. Alguém lembra aí? Curva regular. Tá até no meu histórico do Google já. Se eu não me engano, a derivada é diferente do zero. Tá. Deixa só eu confirmar aqui, não estou duvidando de você, né? Ctrl F regular. É isso aí mesmo. Se ela for derivável, blá blá blá, classe blá 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 blá, e a sua derivada for diferente de zero. Então, só da gente olhar intuitivamente, no A aqui, por exemplo, ela já mostra pra gente que ela é diferente de zero, né? Que o cosseno e o seno no mesmo valor de t nunca vão ser os dois zero simultaneamente, né? Mas só pra gente fazer aqui, né? Então, R' de t pela regra da cadeia, o 2 pula para fora, né? Derivada do cosseno é menos seno, menos 2, seno de 2t. E aí aqui o 2 pula para fora, a derivada do seno e o cosseno de 2t, né? E aí então o R'. O T0 nesse caso ele é 0, então R' de 0 ele é seno de 0, o seno é o eixo em pé, é 0. Cosseno de 0, o cosseno é o eixo deitado, é 1. 2 vezes 1, 2. Eu sempre vou fazer isso, sempre que vocês perguntarem se ele cosseno, eu sempre vou ficar fazendo isso aqui, porque eu não lembro quem que é quem. Então, é sobre isso. Então, daqui eu tiro que ela é regular, né? No ponto. No ponto R de T0.
E aí entra, então, a questão da reta tangente e depois da reta normal, né? Vamos esboçar para a gente entender quem que é quem nessa situação aí. Aqui a gente já fez várias vezes, né? Dá uma circunferência. Inclusive hoje a gente já fez uma parametrização parecida com isso aqui. Então dá uma circunferência. E aí ele quer, então, a reta tangente à curva no ponto R de 0, né? Vou chamar o T0 de 0 já. Então, no ponto R0, ele é cosseno de 0 é 1, né? E seno de 0 é 0. Do seno. Então, a gente está falando desse ponto aqui. Ponto 0. E aí ele quer, então, a reta tangente. E ele quer também a reta normal. A reta tangente é a reta que encosta ali. Então, ela está aqui assim. Ele quer determinar a equação dessa reta. E a reta normal, ela é uma reta que ela faz 90 graus com a reta tangente e que ela passa por esse ponto. Tá? Então vai ser essa reta aqui, ó. Certo? O desenho ficou horrível, mas para a gente ter uma intuição serve. Então vamos achar isso aí. Acabou o papel. Então aqui eu vou trazer agora aquela ideia que eu falei do conhecimento de GA, que é bem por cima assim, mas a gente tem que lembrar que x aqui sendo um vetor, tá? Ele é igual, posso até pôr uma flechinha aqui se vocês quiserem. O x vetor, ele é igual a um vetor aqui, que é o ponto inicial, tá? Mais uma variável aqui e um outro vetor, que é a direção, tá? Então aqui, um ponto da reta, um ponto qualquer da reta, e aqui o vetor diretor. Tá? A gente sabe que essa reta ela tem que passar pelo ponto 1, 0, porque eu quero o vetor tangente, a equação tangente no ponto 1, 0, blá, blá, blá. Então, ela obrigatoriamente vai passar no ponto 1, 0. Certo? E o vetor diretor, o vetor que dá a direção para essa reta, ele vai ser... a gente já calculou ele aqui também, ó, né? Esse aqui é o vetor tangente a esse ponto. Né? E o vetor tangente é exatamente o vetor diretor. Então aqui eu posso pôr 0, 1, tá? 0, 1, 0, 2, tanto faz. Eu dividi por 2 para ficar mais bonitinho aqui. Mas tanto faz por quanto você vai multiplicar esse vetor, desde que ele seja continue sendo paralelo ao original. Essa aqui já é uma equação, né? É a equação vetorial da reta. Então, se fosse um exercício discursivo, deixando assim a resposta, você já teria achado a reta tangente. Né? E aí, para a reta normal, a ideia é a mesma. Né? Então, eu vou ter um vetor x, que ele vai ser igual. Então, só dar uns nomezinhos para essa reta. Essa primeira é a R, reta tangente. A segunda vai ser a reta normal. Então, eu vou chamar ela de N. Ela tem que passar no mesmo ponto,
né? Pela definição que a gente deu. E ela tem que ser normal, ou seja, perpendicular, fazer 90 graus com essa aqui. E aí lá de GA também, a gente tem aqui o produto escalar de x, y. Tendo x um vetor, y outro vetor. Vou usar o IV, geralmente é o que uso. Produto escalar de U com V, ele é zero quando o U ele é perpendicular a V, né? Do ponto de vista prático, tem casos de exceções em que os dois são zero, em que um dos dois é nulo e tal, mas do ponto de vista prático é isso, né? E é um 6 somente C. Então aqui é só eu achar um vetor que o produto escalar dá zero com esse daqui, né? Que é o 1, 0, né? Que daí 1 vezes 0 dá 0, mais 1 vezes 0 dá 0. E 0 mais 0 dá 0. Então o produto escalar desse cara com esse cara é 0. E aí aqui então eu tenho a segunda equação vetorial da reta. Essa aqui é a reta normal, né? Ah, mas eu quero a reta, a equação geral da reta, né? Então como é que eu acho a equação geral? E aí aqui é 100% GA, né? A gente monta um sisteminha, né? Então a coordenada x ela é dada por 1 mais 0 lambda, e a coordenada y ela é dada por 0 mais 1 lambda, né? Então isso aqui implica para a gente que o x ele é igual a 1 para todo y que pertencer aos reais. E aí aqui é a mesma coisa. Então o x ele é igual a 1 mais lambda, e o y ele é igual a 0 mais 0 lambda. Então daqui a gente tem que o y é igual a 0 para todo x que pertence aos reais. Então aqui é a equação geral da... Equação geral não, equação... Esqueci o nome. Simplificada, alguma coisa assim. E essa aqui, então essa aqui, são as equações paramétricas. E essa aqui é a equação simplificada, alguma coisa assim. Esqueci. Mas é isso, deu para... Era nisso que você estava com dúvida, Andretta? Deu para... Uhum. Para de falar, chato. Beleza, então. Então, beleza. Pedro, Dica. eu tô confusa com uma coisa. O vetor 02, ele não seria um vetor vertical? Sim. Mas no círculo ele ficaria horizontal. Tá, deixa eu entender aqui o que eu fiz. Aqui o que aconteceu é que eu coloquei todo mundo no lugar errado. Aqui o ponto 1, 0 está aqui, né? Então dá pra gente virar essa figura toda. Eu inverti o eixo x e o y, né? É isso aqui. Ficou pior ainda. Mas vamos refazer todo o desenho só para... Então aqui o que aconteceu? Eu coloquei o 1, 0 aqui em cima, né? Só que o x é 1 e o y é 0. Então ele está aqui embaixo. O 0 está aqui. E aí o vetor tangente, que é esse 0,2, ele está aqui, né? Então aqui é o vetor R' de 0. E aí a reta tangente é a reta que tem esse vetor como vetor diretor. E aí a reta normal é a reta que faz 90 graus com essa daí. Só inverti os caras na figura, mas...
Se eu fosse muito preguiçoso, eu poderia ter feito isso aqui, né? Esse aqui é o meu eixo Y, esse aqui é o meu eixo X. E aí tá tudo certo. Posso inverter os eixos e dar o nome que eu quiser para eles. Mas sim, confundi. Certo? Beleza, faz sentido. Acontece. Problema da aula ao vivo, né? No YouTube ninguém é. Nas gravações lá também não. E aí, gente, o que mais? Mais dúvidas? Só se for, gente. Não era comigo. E aí, gente, que mais? Dúvidas? Xingamentos? Não sei, surtos coletivos? É, não sei. Não sou bom com plateias, então não sei interpretar isso. Ai, tá todo mundo quieto, que tristeza, gente. Tô olhando a lista aqui. Tô esperando absorver algo para os bolas de bom. Eu ia tentar fazer uma piada de biologia, mas não sei biologia, então não ia fazer o menor sentido. Assim, tem os exercícios dessa semana, mas eu acho que não vale a pena a gente fazer por questões de eles não vão cair na prova. Né? É. Assim, vocês têm feito a lista e os exercícios têm saído minimamente, assim, não dá pra saber se está certo ou errado, né? Se eles têm saído, aí é porque você entendeu. Agora, se eles não têm saído, aí tem que estar vendo. E se vocês não têm feito, aí tem que estar vendo também. Né? Porque. Queria compartilhar uma tristeza aqui, que acho que foi semana passada, eu fui fazer os exercícios da semana, eu falei, nossa, fiz todos, né? Deu certo. Aí eu vi na monitoria, estavam todos errados. E é sobre isso, entendeu? E tá tudo bem. Semana passada. E aí, semana passada teve bastante exercício, né? E tá tudo bem. Pô, gente, não sei, eu tenho que enrolar aqui até 7h45. Então, não sei, posso pegar alguma coisa aleatória para fazer, posso voltar em algum tema que ficou meio nublado, sei lá, meio estranho de estar fazendo. Se você quiser voltar em algum exercício de um tema que você considere mais importante para a prova. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar minha prova do ano passado, ver o que mais caiu, e aí, baseado nisso, eu vou falar qual que é o tema importante. Acho bom. Então, vamos ver. Cálculo 2, cálculo 2, cálculo 2.
Só cálculo 1, 3, 5, 4 aqui. E depois peão. Integral, integral. Curva, integral de novo. Mais integral. Integral. Volume. Integral. Volume. Não faço ideia do que é isso. Tá. Bom, então tem bastante integral, assim. Parece que o conteúdo da lista 1 é mais presente. Vamos ver. Lista 1. É porque eu não sei, a maioria das coisas aqui já foram feitas, sabe? Pelo menos alguns exemplos delas. A função contínua. Tá. Vamos... Vamos calcular o volume, sei lá. Vou olhar outra lista aqui, então. Acho que faz mais sentido. Porque daqui a maioria das coisas a gente já fez. Tá? E aí... Eu sei que eles deixaram recomendado aqui uma lista da Unicamp em algum lugar. Nossa, quanta coisa. Olha só, o cálculo 2 da Unicamp começa em curvas. Inclusive, na maioria dos lugares começa em curvas. Deixa eu pôr um zero aqui e ver o que acontece. Ah, não, é invertido lá. Começa em curvas e depois é para integral. Que esquisito. Eu queria ver se tem um exercício que aplica a curva em algum conceito, sabe? Porque caiu um negócio assim, tipo... Uma formiguinha tá andando num caminho de jeito tal. E aí... se não for abusar, vai fazer mais um desses tipo assim. Tá. Tipo 38G, boa. Onde é que tá isso mesmo? Tá na lista 1, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas vamos tentar.
estamos? 38G. Então, deixa eu copiar aqui o enunciado todo. Então, a gente fez o A dele, né? E aí, aqui ele fala assim, faça o item A rotacionando em torno da reta y igual a -1. Então, eu vou aproveitar o desenho que a gente tinha feito antes. Não, vou fazer de novo. Muito carregado. Então, o comecinho ele é parecido, né? O desenho e tudo mais. Eixo X. Eixo Y. Eixo Y. Eixo X. Raiz de X. Raiz de X. X igual a 4. True. Nossa. Aqui é o 2. Então a área que a gente vai fazer o negócio ainda é a mesma. Certo? Só que a gente quer rodar agora em volta da reta y igual a -1. Então aqui. Y, que vou por só o -1, né? -1. E aí a reta está aqui, né? Y igual a -1. Então acontece aquilo que eu estava tentando falar e não estava conseguindo antes. Eu vou rotacionar isso. Aqui assim. Né? Eu vou ter um negócio aqui assim, mais ou menos. E aí essa parte aqui do meio ela é furada, né? O que lembra aquelas formas de bolo. Né? Quando você vai fazer aquele bolo redondo furado no meio. É meio que isso. A gente quer o volume do bolo. Né? O volume do bolo. E aqui ele quer que a gente use cascas cilíndricas, né? Tá, cascas cilíndricas. Isso. Então, como é que dá para fazer isso? Eu não fiz ele ainda. Tá. Então, aqui acabou o papel. A gente vai ter que fazer uma integral, né? Então, só lembrando, né, o volume por cascas cilíndricas ele é dado por 2πx, f de x, dx, quando a gente está rodando, né, em volta do eixo y. Tá? O volume em volta do eixo y é dado por isso aqui. Tá? Se a gente quiser rodar em volta do eixo x, a gente troca o x e o y de lugar. Então, a gente vai ter que o volume em volta do eixo x, ele é a integral de 2π y f de y, né? dy. A gente quer rodar aqui em volta não propriamente em volta do eixo x, mas em volta de um deslocamento dele, né? E aí aqui, o que eu posso fazer?
posso redesenhar isso aqui. Vou copiar dessa vez. Eu vou redesenhar isso aqui, deslocando os caras que me interessam para cima. Então, vou pegar esses caras. Não era para ter pego o eixo. Mas não tem muito jeito. E eu vou deslocar eles para cima. Aqui. De modo que o y igual a menos 1 vai parar no zero. Então aqui eu vou chamar de um novo x, vou chamar ele de x', e aqui de y', tá? Em que aqui eu tenho y igual a zero. E aí aqui ele acabou indo para 3, né? E aí o que eu tenho então? Eu subi tudo, e agora sim eu vou rodar essa função em volta do eixo x. Né? E aí eu vou ter que tirar o volume desse cilindro aqui do meio, que eu vou pintar de azul clarinho. Então eu vou tirar fora o volume desse cilindro. Vou calcular a área embaixo dessa... Não sei se tem um nome para parábola em volta do eixo y, mas desse negócio. E aí, se tudo der certo, a gente vai ter esse volume. Né? Então, em termos de matematiquês, isso aqui vai ser o volume da integral. Né? Então, estou rodando em volta do eixo x, então eu vou pegar os caras y, f de y e tudo mais. Né? Então, eu vou ter aqui 2π y. Quem que é f de y? Então, se o x, raiz de x, é igual a y, então y ao quadrado é igual a x. Então, f de y é y ao quadrado. Y vezes y ao quadrado dy. Isso de 0 a 4. 2πy, então, 2πy f de y dy. 2πy f de y dy. Menos esse cilindro aqui do meio. Então, a integral de 0 a 4 também de 2πy. Né? E aí, quem que é o f desse y? Ele é sempre 1. Né? Ele é sempre 1. Cadê aqui? Isso. Ele é sempre 1, né? Porque eu desloquei 1 para cima. Então, a distância aqui entre o eixo x' e o meu antigo eixo x, né? Que é onde está isso aqui, é 1. Né? Então, 2πy, o f de y aqui é 1, dy. E, de fato, né? Isso aqui, ó, só para a gente... O 2π pula para fora da integral. Né? Integral de 0 a 4, y ao cubo, dy menos 2π. Aqui eu tenho só um y, né? Então, a integral de y é y ao quadrado sobre 2. Né? Então, eu vou ficar com y ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 4 aqui, né? Por que eu fiz essa primeiro? Para a gente perceber que isso aqui é exatamente a formulinha lá do ensino médio, né? A área de um... área não, o volume de um cilindro é dada por área da base, que é πr quadrado, vezes a altura. Né? Então aqui esse 2 vai cortar com esse, né? Então eu vou ter πr quadrado vezes a altura, que é 1. Né? Então é exatamente a formulinha do ensino médio. So far, so good. Pedro, Oi. por que é de 0 a 4? Porque aqui, ó, a gente está indo do y igual a raiz de x até o x. Porque aqui a gente está com a área, que é delimitada pela função y igual a raiz de x. Né?
Nesse caso eu subi 1 para cima, então y é igual a raiz de x mais 1, né? E o y é igual e o x é igual a 4, né? Então aqui a gente limitava aqui, né? E o x é igual a 4. Então aqui o 4 está escondidinho, mas ele está aqui, ó. Essa reta que limita lateralmente é a reta x igual a 4. Mesmo derivando em relação a y, a gente usa esse valor de limitação? Não. Bem observado. Tá? Não. A gente usa a altura do y. Bem observado, obrigado. Então deixa eu tirar todos esses 4 daqui. Aquele 2 ele fica. Então aqui, obrigado. A gente está olhando agora para ele em relação a y, né? Então, o y ele varia aqui do quê? De 1, né? Aqui, até 3. Para esse cara. E para esse cara de 0 a 1. Então vai mudar umas outras coisinhas aqui também. Nossa, eu inverti tudo aqui. Tá vendo como é tricky essas coisas aí? Tricky, não sei por que eu falo tricky. Eu ouvi uma caça falando uma vez e pegou. De 1 a 3 aqui, né? E aqui de 1 a 3. Essa aqui Então, eu estou pegando o meu cilindro, né? Eu vou de 0 a 1, certo? De 0 a 1. E o y, então, quer dizer, aqui eu tinha aqui o x, ele era igual a 4, né? Aqui. Então, para todo y, para qualquer y que eu escolhia, o meu f de y era 4. Então, aqui no lugar do 1 é 4. Tá? No caso, para essa parte aqui não muda nada, porque eu acabei fazendo a mesma coisa, né? Então aqui eu vou ter 2π vezes 4, né? Vezes o y ao quadrado sobre 2, indo de 0 até 1. Tá? E aí, ainda continua dando a mesma coisa para esse cara, né? Porque aqui eu tenho esse 2 que vai embora com esse. Então eu tenho πr quadrado, né? E agora faz mais sentido até, né? Porque o r aqui realmente é 1, né? Então eu tenho πr quadrado vezes a altura, que é 4. Então antes estava errado isso aqui, né? Então, agora sim bate com a formulinha. E aí daqui para frente resolver então a integral. Então isso aqui vai ser igual a 2π y à quarta sobre 4 de 1 a 3 menos 4π, né? Isso aqui dá, finalmente, 2π, que multiplica 3 à quarta menos 1 à quarta sobre 4 menos 4π, né? Isso aqui dá 3 ao quadrado é 9, 9 ao quadrado é 81. Né? Então isso aqui vai dar 2π, que multiplica 80 sobre 4, né? 81 menos 1 sobre 4 menos 4π. E se eu não errei nenhuma conta, o que é difícil,
Isso aqui vai dar 36π. Né? Esse 2 corta com esse 4, então fica 40 sobre 2. 80 sobre 2, que dá 40, menos 4, 36. Se eu não errei nenhuma conta, o que eu acho que é provável. Mas é por aí. Na hora da prova, o que eu diria? Se aparecer um exercício assim, faça por discos. Tá? Porque eu acho mais simples. Aqui eu ia ter um disco. Né? Então vamos fazer por disco, que vai ficar mais simples. E aí dá até pra gente verificar se a resposta está igual. Tá? Por disco, a gente tem que o volume, ele é a integral da área de x dx, né? Que é igual a integral de... Então a área aqui vai ser... Quem que é esse disco, né? O cara maior é o raiz de x. Então aqui eu vou ter quando a gente pega a área do disco é π r quadrado, né? Então aqui eu vou ter um r quadrado. Então, raiz de x, né? O cara maior é o raiz de x e o cara menor é 1. O cara menor é 1, isso. Menos π 1 ao quadrado, e aqui sim de 0 a 4. Né? E aí aqui fica bem mais simples de resolver isso aqui. Né? Integral de 0 a 4. Puxa esse π aqui para fora já. Então aqui eu vou ter x menos 1 dx. Faltou dx aqui. E aí isso aqui vai ser π que multiplica x ao quadrado sobre 2 menos x, 0 a 4. E aí isso aqui vai ser π que multiplica 4 ao quadrado dá 16 sobre 2 menos 4. E eu fiz alguma coisa de errado. Tinha que ter. Que isso aqui vai dar... 16 por 2 dá 8, né? E 8 menos 4 dá 4π aqui. Então um dos dois tá errado. Será que não teria que mudar a equação porque teve o deslocamento do eixo? De fato. Muito boa. Então aqui... Vou apagar tudo isso aqui. Bem observado. Mais uma vez. Aqui eu levei ele para cima, né? Então esse raiz de x ficou raiz de x' mais 1. Levei ele para cima lá. Então raiz de x mais 1, né, ao quadrado. Menos π. E aqui sim, né? 1 ao quadrado dx, e a gente tem que mudar os limites também. Então esse disco... não, o limite está certo, é de 0 a 4 mesmo. Né, porque a gente está olhando em relação a x, a gente só fez o deslocamento em relação a y, então em relação a x os limites continuam sendo os mesmos. Vamos ver se agora fica mais parecido. Isso aqui vai dar integral de 0 a 4. Vou puxar o π aqui para fora. X mais 2 raiz de x mais 1 menos 1, né? Mais 1 daqui, com o menos 1 daqui, vai embora. Dx. E isso aqui vai ser, então, π que multiplica x ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes x na raiz é a mesma coisa que x elevado a meio. Né? Então, quando eu integro, fica x elevado a 3 sobre 2. E aí eu divido por isso, né? Então, 3 e 2 aqui. Isso de 0 a 4. Né?
E agora, vamos ter problema também, né? Porque 4 não divide 3. E aí não vai dar parecido com ali. Pi, que multiplica 16 sobre 2, mais 4 vezes 2 ao cubo sobre 3. Né? E é isso que dá 8π mais 2 a terceira, 2 a quarta, 2 a quinta. 2 a quinta sobre 3π. É. Um dos dois tá errado. Não confie no seu monitor de cálculo. Raiz de x mais 1. Eu acho que esse primeiro aqui, ó, eu usei o y ao quadrado aqui, né, no f de x. Só que como eu desloquei para cima, eu acho que eu vou ter aqui um y ao quadrado menos 1, né? Porque aqui era raiz de x mais 1. Então, quando eu passo para o outro lado, eu tenho um y ao quadrado menos 1. Então aqui fica, vamos ver, y ao quadrado menos 1. Né? Aqui fica y ao quadrado da y ao cubo menos y dy. E ainda não é por aí. Porque nenhum desses dois caras vai dar sobre 3, né? Tá, continua errado isso aqui. Alguém mandou alguma coisa no chat só pra eu... Aqui, né, quando eu isolo, eu vou ter aqui raiz de x igual a y menos 1. Então, eu vou ter que x é igual a y menos 1 ao quadrado. Agora sim, não sei se vai dar certo. Ao quadrado, certo? Então, aqui eu vou ter menos f pra cá. Se não der certo, a gente vai desistir, tá? E é isso. Então, y ao quadrado com y da y ao cubo menos 2y ao quadrado mais y dy. Né? Aí, esse cara aqui vai ficar y à quarta sobre 4 menos 2y ao cubo sobre 3 mais y ao quadrado sobre 2 de 1 até 3. Eu comi o 2π daqui. Tá? Então, isso aqui vai ficar 2π.
Aqui eu vou ter 3 a quarta menos 1 sobre 4, menos 2 vezes 3 a quarta, menos 1 sobre 3, 3 ao cubo, perdão. 3 ao cubo, mais y ao quadrado sobre 2, então 3 ao quadrado menos 1 sobre 2. E é isso aqui, vai dar 2π. Comi aqui o menos 4π, né, do negócio. Eu acho que ainda vai dar errado, e aí vai ser isso ainda. Então aqui dá 20. 81 menos 1 dá 80 sobre 4, 20. Menos 3 ao cubo, 27. 27 vezes 2, 54. 54 menos 1, 53 sobre 3. Vixe, Maria. Mais 9 menos 1, 8. 8 sobre 2, 4. Então, piorou mais ainda a nossa situação. Aqui eu tenho 48π menos 106 sobre 3π. Eu acho que isso não é a mesma coisa. Vamos fazer o MMC nos dois e ver se é a mesma coisa. Eu acho que não. Sobre 3, 48 vezes 3. 48 vezes 3. 144. 144π menos 106π. Isso aqui dá 144 menos 106. 38π sobre 3. 38π sobre 3. 8. Não vai dar a mesma coisa não. 8, 16, 24. 24π mais 2 à quinta. 32π sobre 3. Então aqui dá 56π sobre 3. Um dos dois está errado. E eu acho que é o primeiro. Mas aí... Foi logo o exercício que pediram para eu fazer. Eita, pedra. Menos 1 ao quadrado. Y ao cubo, menos 2y ao quadrado. Mais y dy. A parte aqui está certa. Pedro, eu não entendi muito bem porque esse de cima de intervalo põe de 1 a 3. Tá. Aqui eu desloquei ela para cima, né? E aí eu estou fazendo em relação a y, né? Então, como eu estou fazendo em relação a y, eu olho o intervalo que o y varia. E aí o y ele varia daqui, do 1 até o 3. E aí eu achei meu erro agora. Tá? Porque o que acontece? Se eu estou olhando em relação a y, do 1 até o 3, não tem por que eu tirar esse cilindro. Ele nunca entrou para eu tirar ele. Então não tem esse menos 4π. Aqui, né? Essa segunda parte não existe. Tá? Aqui. Aqui não tem. Aqui não tem. Aí
Aí eu já me perdi de novo. Eu nem tinha colocado na conta final. Eita, mas... Menos 4 aqui. Mas essa sua pergunta é por causa disso, tá? Eu estou fazendo em relação a y. Né? Antes de eu deslocar, ele era do 0 até o 2 aqui. Quando eu desloco, vou tentar fazer uma coisa aqui. Quando eu desloco, eu vou incluir, tá? Essa parte do cilindro aqui. Então eu vou do 0 até o 3 agora, porque eu levei ele lá para cima. Né? Do 0 ao 3. Então aqui. Do 0 ao 3. Não vou ter esses menos 1. Vamos ver se isso resolve. 81 sobre 4 menos 17,54 sobre 3 mais 9 sobre 2 54 divide por 3, mas que eu vou ter 2π. Multiplica. 54 por 3 dá 12. Não. Falei que eu ia parar de fazer essa conta, né? 54 por 3 dá 18. Eu vou pôr um 4 aqui embaixo. Então, 81 menos 18 vezes 4. 72. Mais 18. 81. E aí faltou menos 4 aqui. Prometo que eu vou parar depois desse dente tipo. Eu odeio fazer as coisas quando dá errado. Então 81 menos 72. 81 menos 72. Mais 18. Dá 27. Também tá errado. Tô dando 27. 2 vezes 27 sobre 4. E menos 4. Desisto. Minha dica é fazer por coordenadas cilíndricas, por coordenadas esféricas, porque esse resultado aí eu lembro que eu tinha feito antes e tinha dado isso mesmo. E assim é confuso depois. Eu acho que esse vídeo tá gravado até lá no documento, mas agora não vai sair. Tudo bem, gente. Bom, já deu o horário mesmo, então boa noite. Perdão aí pela confusão agora no final. E para quem vier amanhã, até amanhã. Para quem não vier amanhã, até semana que vem ou a outra, dependendo do horário da monitoria. E é isso, gente. Boa noite. Eu que agradeço a presença.